Ontem nós ouvimos aqui mais um pré-candidato à presidência da República, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Já ouvimos nas últimas semanas também João Dória e Eduardo Leite, que disputam no próximo mês dentro do partido quem será o nome para concorrer pelo PSDB. E hoje nós vamos ouvir o representante do Novo, pré-candidato pelo Novo, Luiz Felipe Dávila. Bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha. Bom dia, é um prazer falar com a Rádio Gaúcha. Eu peço que o senhor comece se apresentando aos nossos ouvintes, o senhor que é empreendedor, cientista político, mas que conte um pouquinho mais da sua vida e da sua trajetória para chegar a assumir esse posto dentro do Partido Novo de pré-candidato à presidência da República em um momento em que o Brasil se mostra tão politizado e tão polarizado também. É verdade. Bom, eu sou cientista político e há 13 anos fundei o Centro de Liderança Pública, o CLP, que trabalha com vários estados e municípios na melhoria da gestão pública, na formação de liderança pública. E essa experiência desses 13 anos permitiu que eu pudesse ver como há grandes gestores públicos nos governos municipais e estaduais. E muitas vezes o esforço desses gestores para melhorar a gestão pública, combater o corporativismo e apresentar políticas públicas que melhoram a qualidade do serviço público passam desapercebidos. Portanto, esses 13 anos de experiência mostram que a esperança desse renascimento da política, da boa política no Brasil, estão nos estados e municípios. E é isso que nós precisamos levar para o governo federal. Hoje um governo desastroso, uma sequência de governos desastrosos que deixou ao Brasil 10 anos de recessão econômica, recorde de desemprego, aumento da miséria e incapacidade de fazer com que a economia volte a crescer, gerar renda e emprego para as pessoas. Portanto, nós precisamos olhar os bons exemplos de casa e levar isso para o governo federal para fazer uma verdadeira revolução no sentido da retomada do crescimento econômico, da geração de renda e emprego. Eu acompanhei o senhor entrevistando pré-candidatos do que chamamos de terceira via. Hoje nós temos vários nomes colocados nesse cenário e o seu se inclui também. A ideia é que cada um dispute ou que vocês cheguem a um acordo e tenham um único candidato para ser esta opção de terceira via? Olha, você mesmo disse que já entrevistou vários deles, Mandetta, João Dória, Eduardo Leite, todos eles, eu converso com todos eles, todos estão com esse espírito público que é preciso unir em torno de um único nome para que essa terceira via seja vencedora nas eleições de 2022. Portanto, evidentemente, todos nós achamos que um de nós será o responsável por essa união do centro, mas certamente nós não iremos disputar uma eleição para fragmentar o centro e aí não dar uma real opção ao eleitor brasileiro. Portanto, nós temos esse espírito público, nós sabemos que precisamos unir o centro para vencer as eleições em 2022. Entrando agora numa linha de programa de governo, que a nossa ideia com essas entrevistas é mostrar para o eleitor o que pensam os possíveis candidatos à presidência em 2022. Hoje nós estamos conversando no Dia do Professor. Aliás, o senhor vem aqui na segunda-feira, desde já seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Muito Mas obrigado. Eu queria saber da sua visão sobre um projeto de educação para o país, que é um dos pontos que me parecem cruciais para que a gente consiga avançar e ter uma perspectiva melhor de desenvolvimento. Bom, primeiro nós temos que parabenizar todos os professores. Eu digo que a profissão do professor é uma das profissões mais importantes no país. E, infelizmente, é uma das profissões hoje que tem menos prestígio e reconhecimento da população. Portanto, certamente, se nós queremos ter igualdade de oportunidade no país, é preciso ter uma educação pública de qualidade. E educação pública de qualidade começa com a formação de professores. Em todos os lugares do mundo onde houve essa revolução, que a educação melhorou extraordinariamente, foi investindo no professor. Investir no professor é exigir melhor qualificação para os cursos de pedagogia, é ensinar
mais o conhecimento prático de sala de aula em vez de teoria. Portanto, nós vamos ter que mudar o currículo da formação de professores para dar ao professor os instrumentos que ele precisa para poder dar boas aulas. No fundo, é isso que nós precisamos, investir no professor de qualidade, exigir que a barreira de entrada seja mais alta ainda para essa carreira, para poder remunerar melhor, cobrar melhor esse desempenho. O maior desafio que nós temos na educação, e isso certamente será um dos pontos fundamentais do nosso programa de governo, é colocar o Brasil entre os 20 países do mundo no exame do PISA, que é um exame internacional que mensura o grau de conhecimento dos alunos no final do ensino médio. E outra coisa muito importante que nós precisamos é o ensino profissionalizante no ensino médio. Hoje, 48% dos nossos jovens abandonam a escola. Imagine nessa sociedade do conhecimento, quem abandona a escola, qual é a chance de arrumar um emprego? É quase nula. Portanto, nós precisamos transformar o ensino médio numa excelente plataforma para dar ao jovem a opção do ensino profissionalizante, para que ele se prepare para as profissões que o mercado demanda. Então, acho que esses são dois pontos vitais para melhorarmos a qualidade da educação pública. E isso sim garante, como eu disse, a igualdade de oportunidade. O senhor comentou sobre as dificuldades econômicas do brasileiro e atualmente o problema imediato maior que nós temos é a inflação, com alta dos combustíveis, alta da energia elétrica e também dos alimentos em especial. Quais são, na sua opinião, as possíveis soluções para essa situação? Bom, primeiro é ter responsabilidade. Parte desta insegurança que hoje acabou gerando inflação é que o Brasil perdeu a credibilidade no Brasil e no mundo para os brasileiros. Ou seja, essa insegurança política, essa insegurança econômica ajudou a alavancar preços, aumentar a inflação, aumentar o câmbio e tudo isso afeta a economia. Portanto, para nós retomarmos a economia, nós temos de atrair investimento, abrir a economia, privatizar empresas, toda essa agenda liberal que o governo não fez absolutamente nada, não privatizou uma única empresa, não andou com a abertura comercial, não eliminou as barreiras do que nós chamamos de insegurança jurídica, ou seja, o cumprimento de contratos, honrar cumprimento de contratos, e tudo isso afetou enormemente o Brasil. Eu vou dar apenas um exemplo. Veja só, o marco do saneamento foi aprovado agora. Um investimento fundamental. Nós podemos atrair mais de 700 bilhões de reais em investimento. Um investimento que vai gerar emprego no Brasil, que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, reduzir mortalidade infantil. Portanto, algo fundamental. Agora, por que os investidores não estão investindo no Brasil? Porque ninguém acredita nesse governo e está preocupadíssimo com a continuidade do governo Bolsonaro ou a vitória de Lula. Portanto, essa polarização política está prejudicando o investimento no Brasil, a geração de renda e emprego. Então, nós temos de resgatar isso, e só o candidato da terceira via terá a credibilidade para resgatar essa confiança no país. E sua opinião sobre a política de preços de combustíveis? Bom, a política de preço de combustível é uma demagogia terrível que foi feita no Congresso Nacional ontem em tentar eliminar ICMS do combustível. Isso é pura demagogia. O preço não é formado por causa da questão tributária. O preço engloba câmbio, engloba demanda internacional que o preço do petróleo subiu. Aliás, se você pegar o preço do petróleo em dólar, não é que subiu muito. O problema é que subiu muito em reais porque o câmbio subiu. E por que o câmbio subiu? Porque ninguém acredita no Brasil. Portanto, é mais um ato demagógico que pode prejudicar enormemente as finanças dos estados e municípios e que não vai resolver a questão de diminuir o preço do combustível. É uma irresponsabilidade do Congresso Nacional aprovar uma medida como é a redução do ICMS. Além de tudo, é inconstitucional, porque essa é uma prerrogativa na nossa Constituição unicamente dos estados. Em 2018, o candidato do seu partido, João Amoedo, como não foi para o segundo turno, disse que votaria no atual presidente, que acabou ganhando, Jair Bolsonaro, no segundo turno, mas que o Novo teria uma postura independente.
No caso de não ter a terceira via não avançar para o segundo turno e ficar entre os dois extremos, quem o Novo vai apoiar? Bom, eu digo que a terceira via, o Brasil não tem plano B, só tem plano A, é eleger alguém da terceira via. Se houver outro plano, certamente nós não vamos apoiar Jair Bolsonaro nem Lula. Nós vamos fazer oposição. E digo mais, na democracia, fazer posição é tão legítimo quanto ganhar governo. Então não tem esse negócio de que, não, tem que apoiar um ou outro. Não tem que apoiar, não. Estar na oposição é algo fundamental na democracia, porque é isso que garante a fiscalização de quem está no poder. Portanto, acho que todos nós, como cidadãos hoje, antigamente em 2018 tinha a dúvida do que era Jair Bolsonaro tal, e aí alguns apoiaram o Jair Bolsonaro. Agora não, todos nós temos certeza que ele é um desastre para o país. Portanto, não há como repetir o erro e votar em alguém que provou ser um presidente de péssima qualidade para o Brasil. Voltando ainda para uma plataforma de governo, né? O senhor já falou de privatizações, de maior liberdade na economia, já falou de educação. Quais são os outros gargalos que o próximo presidente da República terá que enfrentar com absoluta prioridade? Olha, como eu disse, a prioridade número 1 é a retomada do crescimento da renda e do emprego. Não existe nenhum programa que dá para fazer se nós não fizermos essa retomada da economia, da renda e do emprego. Mas uma questão fundamental nesta retomada da economia é o crescimento sustentável, é a questão ambiental. O Brasil precisa se enquadrar nos novos critérios de investimento internacional, baseado nas 3 letrinhas do ESG, que envolvem o ambiente, a governança e o social. Os investimentos hoje no mundo são determinantes por esses critérios, e nós temos um potencial incrível para atrair esse investimento. Eu vou dar apenas um exemplo. Por exemplo, na questão de descarbonização, ou seja, replantar árvores no Brasil. Só neste ano havia mais de 120 bilhões de dólares em investimento que nós poderíamos ter atraído para o país se nós não tivéssemos tido uma política ambiental tão errática e tão fora do prumo em sintonia com o mundo. Portanto, para ter uma ideia, de 120 bilhões de dólares é mais do que a exportação do PIB agrícola do Brasil. Portanto, nós estamos rasgando dinheiro, perdendo oportunidade por causa de uma política baseada numa ideologia totalmente fora de sintonia com o mundo moderno. Portanto, a questão ambiental é fundamental e, evidentemente, a questão social. Fazer programas sociais muito mais focalizados. Recentemente, o economista Ricardo Paes de Barros apresentou um estudo mostrando um número muito importante. Nós gastamos 25% do PIB com programas sociais. Mas se nós pegássemos apenas 1% e focasse em programas dos mais pobres, ou seja, desses 20 milhões de pessoas que voltaram à miséria no Brasil, nós poderíamos dobrar a renda dessas pessoas, ou seja, tirá-las do estado de miséria. Portanto, nós precisamos ter políticas públicas baseado em dado e evidência, e não políticas públicas calibradas para atender o corporativismo, o clientelismo e os interesses eleitoreiros, que sempre Traduza, por favor, qual seria, como seria na prática essa política social que o senhor defende? Por exemplo, focado, exatamente. Hoje, como é que seria uma política pública focada? Nós descobrimos que famílias mais pobres, com crianças que estão no Fundamental 1 e creche, é a que deveriam receber prioritariamente o maior investimento nesse momento. Nós entendemos que esse é o melhor retorno social por dinheiro gasto, ou seja, reter as crianças na escola, ajudar essas famílias mais pobres e focar nesses mais miseráveis hoje do que pegar o dinheiro, por exemplo, e falar que vai dar um auxílio emergencial para todo mundo. Esse é um gasto errado de dinheiro. Nós precisamos ter critério. E quais são os critérios? Olhar e evidências. E nós temos como evidência de que
investir nas famílias mais pobres com crianças é o melhor retorno social sobre o investimento. Ok, nós lhe agradecemos, pré-candidato do Novo, Luiz Felipe Dávila. Bem-vindo ao Rio Grande do Sul. O senhor vem na segunda-feira, né? Segunda-feira estarei aí. Ok, bem-vindo ao Rio Grande do Sul e obrigada por nos atender nessa manhã. Muito obrigado a você e a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha.